mais um pouquinho com vocês sobre ecologia, né? Dando continuidade aqui nossa aula de ecologia. E gostou, mais uma vez, gostou, dá o like, se inscreve no canal, dê a sua sugestão, né? Diz o que você precisa de biologia, que a gente vai, no medida do possível, atendendo os pedidos aqui, tá bom? Um assunto muito comum nos vestibulares, muito comum no Enem, são as chamadas pirâmides ecológicas. As pirâmides ecológicas são representações, né, do fluxo de energia, do fluxo de massa de uma cadeia alimentar, de um ecossistema. Elas mostram, digamos assim, a saúde de um ecossistema. Tá? As pirâmides são representadas por retângulos pequenos, né? Onde cada retângulo desse corresponderá sempre a um nível trófico. E aí vem a informação que você não pode esquecer. Ela é a cereja do bolo, ela que vai fazer você conduzir o seu raciocínio numa questão de pirâmide ecológica. O primeiro retângulo de qualquer pirâmide, de baixo para cima, sempre, o primeiro vai corresponder sempre ao produtor. Sempre ao produtor. Então, vou repetir, cada retângulo corresponderá a um nível trófico, sendo que o primeiro de baixo para cima, corresponderá sempre ao nível do produtor. Ou seja, o primeiro nível trófico, que é o nível do produtor. Lembra? Não confundir nunca primeiro nível trófico ou nível trófico primário com consumidor primário. Nunca. O nível trófico primário, né, ou o primeiro nível trófico, sempre produtor. Então, em ecologia nós temos 3 tipos de pirâmides: de número, de biomassa e energia. Pirâmide de números, ela representa número, né? Eu vou contar quantos organismos tem de cada nível trófico e representar isso em forma de uma pirâmide. Eu costumo dizer o seguinte, nas minhas aulas, em sala de aula, eu costumo dizer ao brigador o seguinte: você tem que ter, para interpretar uma pirâmide, você tem que ter um mínimo de conhecimento, um mínimo, é o mínimo de conhecimento que você tem que ter. O que é nível trófico, o que é cadeia alimentar, consumidor, produtor, consumidor primário, secundário, terciário, não é isso? Apenas isso. O que é nível trófico, o que é uma cadeia alimentar. Esse é o requisito básico. E o que vem depois? Criatividade. Vocês vão ver agora coisas interessantes em relação às pirâmides de números. Criatividade. Vamos lá. Numa pirâmide de número normal, vamos dizer assim, normal é aquela, né, pirâmide onde a base é maior que o ápice. Vamos ter como exemplo aqui, por exemplo, né, 1000 unidades de capim, por exemplo. Bom, você contou 1000 unidades de capim? Acho que não, isso é feito por amostragem, né? Eu vou pegar uma área qualquer, vou medir essa área toda e vou dividir ela em quadrantes e vou contar os indivíduos dentro de um quadrante e aí eu faço a extrapolação disso para aquela área toda. Mas, vamos lá, que eu tenha 1000 unidades de capim, desses 1000, né, nessa área com 1000 unidades de capim, eu tenha 80 gafanhotos. Eu tenho 80 gafanhotos. Nessa região, 80 gafanhotos, eu tenha 20, por exemplo, rãs, sapos. E aí eu tenha 3 cobras. Perfeito. Isso está proporcional. A vantagem de eu saber disso? A vantagem de eu saber disso
É, por exemplo, eu capturar, apreender, a polícia apreender numa feira, por exemplo, apreendeu ali 30 cobras que estavam sendo vendidas, aí eu vou soltar aquela área lá. Eu vou soltar numa área aonde eu tenho 3 cobras, eu vou soltar 30. Vai caber? Em termos de espaço físico, sim, mas em termos de alimentação, não, eu vou produzir um desequilíbrio lá. Então, é a vantagem dessa pirâmide de números. Entretanto, e aí vem a tal da criatividade. Eu poderia ter uma pirâmide de números invertida? Muitos vão dizer assim, não dá, porque o produtor tem que ser muito mais numeroso que os outros. Né? Pode ser que sim, pode ser que não. Imaginem vocês que eu tenha, por exemplo, uma árvore. Nessa árvore eu tenha 15 pássaros morando nessa árvore, se alimentando dos frutos dessa árvore. E agora? Eu vou colocar 40 cobras em cima dessa árvore que vão se alimentar desses 15 pássaros? Não, claro que não. Lembra o que eu falei agora há pouco? Criatividade. Esse nível maior aqui pode estar se referindo às pulgas que habitam, que parasitam esses pássaros. Por exemplo, 40 pulgas. É possível? Isso é uma cadeia alimentar? É. Isso é uma cadeia alimentar. Por que eu usei esse exemplo? Porque eu posso ter eu posso ter pirâmide ecológica de número de qualquer tamanho. De qualquer tamanho. Basta que eu tenha criatividade. Criatividade. Tá? Então, uma árvore, não sei quantas formigas, 3 pássaros. 3 pássaros. É possível? É possível. Então, não há impedimento para uma pirâmide de números ter qualquer formato. Isso é muito importante, porque lá no enunciado da questão vem assim: uma determinada cadeia alimentar composta por fulano, beltrano e ciclano. Assinale a alternativa abaixo que representa a melhor diagramação da pirâmide de números dessas relações tróficas. E aí você vai ter que entender que não necessariamente você vai ter que ter uma pirâmide assim. Pode ser assim, pode ser assim. Número. E o que é uma pirâmide de biomassa? A pirâmide de biomassa ela vai retratar o peso. Agora a gente não está falando mais em número, a gente está falando em peso. Via de regra, número e peso vão ser proporcionais. Tá? Mas vamos entender o seguinte: eu, por exemplo, posso ter aqui 300 kg de capim. Não importa o número de capins, importa o peso deles. Né? A gente sabe que tem capim pequenininho, tem capim grande, capim mais alto, capim médio. Não importa, eu não estou me referindo mais à unidade, quantos são, e sim quanto de peso eu tenho nesses capins. Esses 300 quilos alimentam bem 80 quilos de gafanhoto? 80 quilos de gafanhoto. Que gafanhoto é esse, professor? Não estou falando em número. Né? E até porque existem gafanhotos pequenos, como esse que a gente está acostumado a ver, mas existem gafanhotos grandes, tá? Gafanhotos muito grandes. Mas aí podem ser 1.000, 2.000 gafanhotos, não importa. Fazendo um total de 80 quilos de gafanhotos. 20 quilos de rãs. 20 quilos de rãs podem ser 20 rãs de 1 quilo, podem ser 40 rãs de meio quilo, não é verdade? Podem ser 80 rãs de 250 gramas. Não importa.
importa o número, importa que a biomassa está satisfazendo as necessidades energéticas de cada nível. E lá em cima eu tenho 5 quilos de cobra, que poderia ser uma cobra, como poderiam ser 10 cobras. Então, pirâmide de biomassa retrata peso. E ela pode ter outro formato? Ela pode ter outro formato? Interessante isso. Pode. Novamente, eu preciso de um mínimo de conhecimento e criatividade. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo de uma pirâmide de biomassa invertida. Amigos, olha só. Eu posso ter aqui 2 toneladas de fitoplâncton. Bom, o fitoplâncton, né, é aquela comunidade vegetal que tem natação passiva, que tem locomoção passiva, vive solta na água. Né? Então, é a parte vegetal, é a parte produtora, né? São as algas, mas que não são aquelas algas presas às rochas, são aquelas algas que ficam livres na água, né? Tanto as microalgas quanto as macroalgas. Muito bem, esse é o fitoplâncton. Quero lembrar a vocês que plâncton é aquilo que tem movimentação passiva na água, né? Ou seja, aquilo que é levado, é conduzido pela força das marés, dos oceanos e tal. Bom, então fitoplâncton, 2 toneladas de fitoplâncton. 2 toneladas de fitoplâncton alimentam bem 6 toneladas de baleias. 6 toneladas de baleias, que pode ser uma baleia, né? Convenhamos. Né? Mas uma baleia vai comer isso tudo e aí acabou, não vai ter mais? Entendam uma coisa. Quando eu falo, por exemplo, em capim, como eu falo, por exemplo, em árvore, eu estou falando em organismos que têm uma velocidade de reprodução muito lenta. Né? A árvore muito mais lenta, o capim um pouco mais rápida, mas a capacidade reprodutiva do fitoplâncton é algo absurdo. Né? Imaginem vocês que a maioria das algas microscópicas se reproduzem por divisão simples. Né? Então a produtividade aqui ela é muito alta. Então aquelas baleias ou aquela baleia vai se alimentar bem dessas 2 toneladas de fitoplâncton, porque no final do dia essas 2 toneladas já foram repostas naturalmente pela reprodução. O problema é aqui, o que eu coloco aqui, né? Bom, quem come baleia, né? A gente tem a ideia de que ninguém come baleia. Não. Muitas comunidades de pescadores capturam baleias para alimentação. Né? Não aqui no Brasil, mas em algum lugar do mundo, sim. Então, pense vocês o seguinte, 9 toneladas de humanos. 9 toneladas de humanos. Quanta gente é isso? Pensa comigo, vamos raciocinar. Se você tem aí peso de um humano, o peso médio, 70 quilos. Se você tiver 10, você tem 700 quilos. Se você tem 100, você tem 7.000 quilos. Viu como é que não é difícil? 100 pessoas você já tem 7 toneladas. Então dá para alimentar sim uma comunidade, né, de pescadores que capturou lá uma baleia, pode ser uma baleia, né, que pesa 6 toneladas e aquilo vai servir de alimento por muito tempo. As pirâmides, nós temos que entender que elas não representam necessariamente o mesmo delta-T, o mesmo intervalo de tempo. Tá? Eu posso estar falando aqui de um intervalo de tempo de um mês, como posso estar falando aqui de um intervalo de tempo
de uma semana, como posso estar falando aqui em intervalo de tempo de dois meses, por exemplo. Ok? E, por último, a pirâmide de energia. Amigos, quero chamar a atenção de vocês para o seguinte: aquela premissa da lei dos 10%, premissa da lei dos 10%, a energia diminui a cada nível trófico, correto? Ela diminui quanto? Ah, diminui 10%. Não, ela não diminui 10%. Ela diminui 90%. 10% é o que fica para o nível trófico seguinte. Mas isso é um engano comum, tá? A lei dos 10% diz que a energia diminui a cada nível trófico. Leva o aluno a entender que diminui 10%. Não, diminui 90%. Não é? Então, meus amigos, se eu parto do princípio que a energia diminui a cada nível trófico, uma pirâmide de energia nunca terá um formato diferente do formato tradicional, correto? Qualquer pirâmide de números que eu pegue, qualquer pirâmide de biomassa que eu pegue, vai ter sempre o formato normal numa pirâmide de energia, correto? E para fechar, muita gente me pergunta assim: e você não fala dos decompositores, né? Não, os decompositores não entram aqui porque os decompositores eles teriam relação com todos os níveis tróficos. Eu teria que pegar um retângulo dos decompositores e ligá-lo a todos eles, correto? Vocês vão ver em alguns livros, alguns autores, eles costumam, alguns autores, nem todos, costumam chegar aqui no cantinho e colocar um retângulozinho ali em pé. E dizem que aquele retângulo representa os decompositores. A minha visão, não gosto dessa forma de representar. Ou você representaria assim, ou não colocaria eles, mas deixaria, obviamente, subentendido que os decompositores estão ali a todo momento, ok? Já a gente volta com mais vídeos sobre ecologia, falou? Dê o seu like e vem com a gente. Um abraço!